Olá pessoal, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Aceita um cafezinho? E um cigarrinho? Aceita um cigarrinho? Meu cigarro e café aqui são cenográficos, né? Nada para valer. Mas esses dois, essa dupla, mudou a história da humanidade. Em determinado momento, o café e o cigarro fizeram o mundo evoluir para muito melhor. E eu explico. É interessante isso. Imagine que até 500 anos atrás, ou mais de 500, 300 anos atrás, se você tomasse água, você morreria com mais facilidade. As cidades cresceram muito. Imagine que há 2000 anos atrás, Roma tinha 1 milhão de habitantes, né? Esgoto era todo jogado na rua. Os dejetos das residências jogavam-se tudo na rua, na calçada. Isso no Brasil, colônia, era muito assim. Tinha esgoto, e você não tinha noção de contaminação, né, de higiene. Tomava-se aquela água. É lógico que esse esgoto todo contaminava os veios de água. As pessoas bebiam aquela água. Ninguém pensava em filtrar. Então, durante milhares de anos, se você tomasse álcool, você estaria muito mais saudável do que se você tomasse água, né? Aqui também meu álcool é cenográfico. Mas o gozado foi que as pessoas não entendiam que elas bebendo, por que é que bebendo cerveja e vinho, por exemplo, não morreriam tão facilmente. Não imaginavam que você tem que ferver água para fazer a cerveja, porque o vinho não leva água, né? Então era isso. Até como uma medida sanitária, o álcool, impressionante. E as pessoas se reuniam nas tabernas. E a história da humanidade é isso mesmo, tomando álcool. A água matava muito fácil. E essa coisa perdurou. Então as pessoas se encontravam na taberna. E você imagina, os amigos encontram para beber, começa tudo muito bem, num determinado momento até alegria, e depois acaba. Geralmente acaba em confusão, em guerra, em briga, em encrenca. E foi assim que o mundo foi sendo formado. Até que, 1000 anos atrás, tem várias versões. Essa que eu vou contar agora, que eu acho que é a mais... que é a mais contada, eu acho que é a mais interessante, que é o seguinte. Na Etiópia, na região onde fica a Etiópia hoje, um pastor com as cabras, né? Ele reparou que as cabras dele, quando comiam uma frutinha vermelha que dava numa árvorezinha baixinha, elas ficavam muito agitadas, né? Muito agitadas e tudo. E ele um dia pegou um punhado dessas frutinhas vermelhas, levou pro chefe religioso da tribo dele, pro pajé lá, e disse: olha, minhas cabras comem e ficam super agitadas, estressadas com isso aqui, comendo essa fruta. O pajé disse que provou, tudo. Isso não é nada, jogou aquilo no fogo. Jogou no fogo e daqui a um tempo subiu um cheiro maravilhoso. Era café, tinha torrado café. E aquele cheiro maravilhou a todos. Passaram a pegar a frutinha e jogar na fogueira quando faziam as reuniões deles, lá, os eventos e tudo. E até que um dia alguém fez uma infusão com aquilo. Isso era natural que iam fazer. Se o cheiro era tão gostoso, tão agradável, o aroma, porque não tem que provar o sabor. E acabaram gostando daquilo, enfim. E inventaram o café. E a Arábia, os árabes que eram os grandes comerciantes, que rodavam para todo lado, levaram logo para o Oriente Médio, e ali os muçulmanos, quer dizer, Maomé, que é de 500 depois de Cristo, proibiu o álcool. Então, essas infusões todas, os árabes sempre gostavam muito, de todo tipo de chá, e o café caiu logo no gosto árabe. E o europeu, quando conheceu o café, ficou louco com o café, e quis levar o café para a Europa, e o árabe escondia. Dois produtos que eram extremamente guardados as 7 chaves na Ásia. Eram os árabes com o café e os chineses com a seda. E os europeus não conseguiam descobrir o café, eles não deixavam ver nem os pés, né? E a seda também custaram a descobrir. Mas enfim, e os árabes mantiveram o segredo do café até um dia que um rei árabe, não havia esses países como é o Oriente Médio hoje, né? Você tinha vários povos ali, e um daqueles reis precisou da ajuda de um rei francês. Nós estamos falando de 1600 e tanto. Ele precisou da ajuda de Luís XIV, o rei Sol. Precisava do exército do Luís XIV numa guerra que ele estava tendo lá. E Luís XIV mandou seus exércitos e ajudou esse rei árabe, e ele foi presenteado com um pé de café.
o rei árabe mandou um pé de café para Luís XIV. Nós estamos falando de 1680, por aí. Imagina que loucura que foi isso. Luís XIV recebeu um pé de café, ele mandou fazer uma estufa de vidro, só para aquele pé, não deixava ninguém tocar no pé de café. Pensar em implantar, mas não ia, o frio que faz lá, então não ia. Mas enfim, ele guardava numa estufa, ele tinha um orgulho daquele pé de café dele. E aí um dia, um chefe militar francês, que foi designado para vir aqui tomar conta da Guiana Francesa, aqui nas Américas, nós estamos já em 1700 praticamente, né? E ele pensou o seguinte: puxa vida, o clima de lá é quente como é lá na Arábia. Se eu levar uma muda desse café, acho que eu vou conseguir plantar lá, será que não? E pediu licença ao rei Luís XIV para pegar uma mudinha do café. O rei o proibiu terminantemente, ninguém se aproxima do pé de café, ninguém. Não teve jeito, esse cara foi lá na véspera da viagem, à noite, pulou o muro, entrou na estufa lá, roubou uma mudinha de café, trouxe para a Guiana e plantou, e pegou que foi uma maravilha. E de lá, daqui da Guiana, a França começou a levar para a Europa e vendendo café, horrores. E o café pegou rápido, virou uma moda. O Brasil depois conseguiu roubar um pouquinho da Guiana. Essa história é interessante, porque o Brasil queria que a província do Grão-Pará, que era um dos maiores estados do Brasil aqui no norte, o governador lá queria o café, queria uma muda. Mandou um sargento-mor lá para a Guiana Francesa para conversar com o francês, o governador, alegando problema de fronteira. Ele queria roubar uma muda de café lá e não teve jeito. O governador não deixou ele nem se aproximar dos campos. Ele pediu para ver as plantações, não deixou. E ele estava vindo embora, contrariado, não tinha conseguido o objetivo, só que a mulher desse governador disse que era uma gordona, uma mulher de uns 130 quilos, assim, ninfomania, que ficou apaixonada pelo brasileiro. Quando o brasileiro entrou no navio para voltar, ele recebeu um ramalhete de flores e no meio tinha uma mudinha de café. E essa mudinha que foi plantada no Grão-Pará e depois espalhou pelo Brasil, foi para o sul, o Brasil virou o maior produtor mundial, uma coisa maluca. Mas enfim, o café começa a virar moda na Europa. E ali 200 anos antes, com os grandes descobrimentos, as descobertas do Colombo, da América, o Cabral aqui no Brasil, uma coisa gozada que os índios, tanto do norte da América como no sul da América, consumiam tabaco. Não existia isso na Europa. Até 1500 ninguém conhecia. Os índios, eles pegavam aquelas folhas. Lá na América do Norte é uma folha maior, parece uma couve. Aqui no sul, menores um pouquinho. E se deixavam secar e faziam grandes charutos junto. Amarravam aquelas folhas e faziam, não é fumar como a gente fuma um cigarrinho, eram 30, 40 cigarros, entrava em transe com aquilo. E os europeus acharam aquilo interessante e levaram para lá, né? Aliás, o cannabis, a vulgar maconha, a primeira notícia que se tem ideia de mais ou menos 1530, aqui em São Paulo, os tupis fumavam, faziam charutões com aquilo, entravam em transe. Levaram para a Europa também. Diz que tinha até uma princesa francesa que tinha enxaquecas terríveis e só curava com esse cannabis vindo do Brasil aqui. Mas enfim, levaram o tabaco. A América levou muitas riquezas para a Europa. Além da prata, descobriram uma montanha de prata no Peru. Mas levou o tomate, a batata. Você imagina que antes de 1500 não havia um macarrão com molho de tomate na Itália, não tinha tomate. Não havia... Levaram o milho, quer dizer, não havia nem a polenta na Itália. E a batata, não tinha uma batata sauté na França, não existia. Levaram isso tudo aqui. Mas o produto agrícola mais rico era o fumo. O fumo, impressionante, foi a primeira riqueza da América. Os espanhóis, se você roubasse uma muda de fumo das plantações espanholas aqui na América, você era enforcado. E um americano roubou, levou para Georgetown, um dos primeiros colonos, início de 1600, plantou, deu certo em Georgetown. A primeira produção dele, que dava milhões, ele resolveu foi vender pessoalmente na Europa. Antes casou-se com a filha do líder, do cacique da região, que era Pocahontas, a moça. Pocahontas existiu. E o marido dela era produtor de fumo. O Walt Disney não ia dizer que o marido da Pocahontas plantava fumo, mas era fumo, e foi uma riqueza danada. Então, a essa combinação, chegam mais ou menos
por volta aí de 1600, entre 1600 e 1700, começa a ficar popular na Europa o tabaco. Começam a fazer os charutos, tá? E no Oriente, inclusive, faziam aquela infusão. Eles já tinham o ópio, né? Consumia-se muito ópio com água fervida e passaram a usar tabaco também, o narguilé. Mas na Europa toda era em forma de charuto mesmo. E o café. Isso pegou tanto que na França eles abriram os primeiros cafés, que só serviam isso, café ou chá. Os ingleses preferiam chá, o mundo todo, a Europa e os Estados Unidos, o café. Café e tabaco. Isso virou moda em todo lugar e rapidamente até nos Estados Unidos isso chegou. Você imagina que os fundadores da nação americana, os pais, Washington, Jefferson, John Adams, até Benjamin Franklin, eles tomavam cerveja de manhã. Cerveja era um alimento, isso eu não tomava água. Mas na hora das reuniões passaram a consumir tabaco e café. Então os cafés viraram moda na Europa por volta de 1700. O que acontece com isso? As pessoas param de se reunir nas tabernas para tomarem álcool e passam a se reunir para consumir café e tabaco. Dois tremendos estimulantes. Imagina, cafeína, cotina. Vem o iluminismo. Surgem as grandes ideias. Porque quando as pessoas passam a se reunir sem álcool, eles conversam, sério. E com dois produtos estimulantes. Com café e tabaco, o iluminismo toma conta do mundo. É impressionante que ali nós saímos da Renascença no tapa. E de repente surge, assim, quase que juntos, né? Você tem Benjamin Franklin, Newton, Voltaire, Rousseau, Kant. É impressionante o que vem. Vem a Revolução Americana, a Revolução Francesa, vem a Guerra de Independência dos países da América Espanhola. O mundo, os grandes filósofos, os filósofos do Iluminismo, 1700, mudaram a cabeça do mundo. É impressionante o que o café e o cigarro fizeram. E ali é o início do fim do absolutismo, né? Só de parar de tomar álcool, as pessoas reunindo para consumir café e tabaco. Impressionante, né? Esses dois são super turbinados. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.